Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, todos bem, tudo certinho? Vamos lá, vamos continuar aqui então, né? A informação que eu estou passando para vocês, e em particular aos adventistas do sétimo dia, sobre o ecumenismo dentro do adventismo, né? A igreja adventista e o ecumenismo. Lembrando sempre que os meus vídeos, os meus temas, as minhas informações nunca foram, são ou serão para tirar a fé que você tem na tua denominação, no teu líder religioso, nas doutrinas que são apresentadas como verdades absolutas. Tá certo? Eu só aqui explano o meu pensamento, o meu prisma, minha maneira de ver e as informações. A decisão sempre vai ser sua, sempre será sua. Tá certo? O motivo que eu trago tudo isso não é para embate com pessoas, é com a mente, é fazer você refletir. Porém, a decisão sempre será sua. Tá certo? Bom, nós paramos então no último vídeo que eu ia trazer aqui. Aliás, nós estamos vendo na sequência. Se você está entrando agora no meu vídeo pela primeira vez, assista desde o primeiro vídeo sobre esse tema aqui, tá certo? Então, o que acontece? Então, eu resolvi trazer essas informações porque eu comecei a perceber os adventistas todos aí uriçados, se coçando porque eles tiveram a informação de que pastores lá na Europa estão participando de eventos ecumênicos. E eu decidi realmente trazer a informação, né, trazer realmente, literalmente, quando eu vi um pastor aí dizendo que era um absurdo, um pastor. Enquanto é membro, até passa, porque membro não sabe absolutamente nada. Você, membro da Igreja Adventista, que acha que sabe alguma coisa, você não sabe nada. Então, até passa você ter chilique, mas um pastor que sabe de tudo. Então, eu estou trazendo aqui em doses pequenas, né, da onde surgiu o ecumenismo, quem participou quem participa, né, desse evento de trazer todos à unidade, independentemente da doutrina, que todas vão ser unidas naquilo que une as denominações e não que separa, que é o quê? Que é a doutrina da Trindade. Você está vendo que no livro Nisto Cremos está andando para e passo, igualzinho ao diretório lá da Igreja Católica sobre o ecumenismo, e comecei a trazer agora os eventos onde a Igreja Adventista do sétimo dia participa. Que eventos? Eventos normais? Comuns? Sim, comum, mas um evento para o ecumenismo. Aí alguns podem dizer, mas como pode isso? Pode, está normal, é isso mesmo que devia acontecer e o que está acontecendo. Tá certo? Aí eu parei no vídeo anterior sobre a Páscoa Ecumênica em Brasília. Então, estou trazendo os eventos onde a Igreja Adventista participa e agora sobre esta notícia aí. Vamos lá. Diz assim a notícia. Após a cerimônia, Lula cumprimentou os membros do coral da Igreja Adventista de Brasília e se deixou fotografar com os participantes. Uma das coristas pediu um solo do presidente, ao que ele respondeu brincando: "Não sei cantar." Além de Frei Beto, participaram da celebração o pastor Cláudio Vilela, o Frei Vicente Boni e os corais da paróquia Nossa Senhora de Nazaré e da Igreja Adventista do Sétimo Dia, desse evento ecumênico lá em Brasília, tá certo? O ecumenismo na TV. Vamos lá. 40 anos do decreto Restauração da Unidade. A Igreja Católica tem ali um representante onde está dizendo o seguinte: a Igreja Católica tem uma missão, pois ela se entende a fiel servidora de Jesus de restaurar aquela unidade que foi perdida já há muitos séculos atrás. Neste ano, então, 40 anos deste esforço foram alcançados. Agradecemos a Deus por tanta criatividade nesta dimensão. Vamos lá. Igreja Adventista, através da sua representante ali.
A unidade entre os membros, entre o povo de Cristo é muito importante. Então, nós não devemos fazer exceção de pessoas entre o povo de Deus. Pelo contrário, devemos nos unir e ganhar forças para que o nome de Cristo seja exaltado e para que a pessoa de Cristo Jesus possa voltar logo. Então veja, né, que a representante aí da Igreja Adventista na TV está dizendo que tem que se unir sim e esquecer as diferenças, né? Vamos lá. Lançada a campanha ecumênica, né? Os eventos ecumênicos aqui no Brasil, Jornal O Progresso. Hélio Carnassali, pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia, apresentou a proposta que vem sendo discutida entre entidades assistenciais ligadas às igrejas cristãs, de unir as entidades de auxílio social, que foi denominada Conselho Social Cristão. Esse órgão teria a finalidade de promover a paz por meio da união de esforços para melhorar o atendimento aos necessitados que ocorrem às diversas igrejas em busca de auxílio. Muito louvável aqui, então, a Igreja Adventista, no âmbito social, se une às outras denominações para que e foi denominada como Conselho Social Cristão para ajudar os necessitados. Não deixa de ser um ecumenismo, porque todos estão se unindo, independentemente da tua doutrina. Mas a matéria continua, vamos lá. O evento, que teve por objetivo principal lançar o texto base da campanha da Fraternidade 2005, iniciou-se com a apresentação do coral da primeira igreja do Evangelho Quadrangular. Após a apresentação, formou-se a mesa que contou, além do regente Sandro, que representou o bispo Darcy Borba, e de Walter Aparecido Domingues, representando o presidente da Câmara, Fábio Menezes, com a presença de Dom Gorgônio Alves da Encarnação Neto, bispo da Diocese de Itapetininga, representando a Igreja Católica, do reverendo Daniel de Oliveira, presidente do presbitério da Igreja Presbiteriana do Brasil, e do pastor Hélio Carnassali, representando a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então ele não estava ali por ele mesmo, ele estava representando a organização, viu, Adventista? A matéria continua. Ele também falou sobre subsídio produzido pela Diocese de Itapetininga, denominado a Diocese de Itapetininga assume a proposta do Conselho Nacional de Igrejas Cristãs do Brasil. Após a apresentação do coral da Igreja Adventista do Sétimo Dia, encerrando o evento, Werner Luiz de Oliveira Morelli, representando o professor Luiz Antônio do Amaral, coordenador da campanha da Fraternidade no estado de São Paulo, lembrou que a CF 2005 é uma continuidade da CF 2000, que propunha um novo milênio sem exclusões. Veja o pano de fundo qual é? Todo mundo unido, sem exclusões. Vamos continuar. Igrejas cristãs lançam campanha da fraternidade em Natal. Segundo o coordenador da campanha da fraternidade da CF 2005 em Natal, Padre José Freitas Campos, o caráter ecumênico da campanha ampliará a participação da sociedade nas discussões e iniciativas relacionadas à paz, convocando os cristãos e não cristãos para construir urgentemente uma cultura de paz e solidariedade. Então veja que, independentemente, né, se é uma reunião fraternal, se é para lembrar o dia de finados, seja qual for o motivo, as igrejas estão se juntando, independente das suas doutrinas, é um evento ecumênico. Vamos lá, a matéria continua. Convicto de que a paz resulta de atitudes solidárias, o Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, CONIC, lembra lá, né, a estrutura que eu já mostrei no começo, definiu como tema solidariedade e paz,
Com esse slogan, as igrejas chamam a atenção para o fato de que somente os decretos, tratados e acordos formais não são suficientes para a construção de paz entre as pessoas, comunidades e nações. Vamos lá, continuando. Ato público em memória das vítimas das Torres Gêmeas, tá bom? Vamos lá. Um ato público. O Salão Grau do Congresso, que tem capacidade para 200 pessoas, recebeu na última quarta-feira, além dos congressistas, membros da Comissão da Mulher e Desenvolvimento Social, imprensa e entidades envolvidas no tema da segurança e da paz. O presidente da Igreja Adventista no Peru, pastor Melcor Ferreira, foi convidado para fazer uma palestra sobre a visão de paz e segurança, segundo Ellen White. Então veja, na reunião ali, o adventista estava lá. Continuando a matéria, diz assim: na cerimônia de promoção da paz, pastor Ferreira expôs, o pastor adventista, expôs a posição oficial da Igreja Adventista diante do terrorismo. O presidente da igreja no Peru reafirmou que os adventistas promovem um chamado para a paz e que o sucesso dessa campanha está baseado em 4 elementos essenciais: o diálogo, a conversa, a justiça, o perdão e a reconciliação. O filhinho, o irmãozinho afastado que vai voltar. Essa é a nossa missão, declarou o pastor Ferreira. Marcha Ecumênica pela Paz no Peru. Vamos lá, vamos ver aqui a nota. De 14 a 19 de maio será celebrada a Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos, para a qual convidaram o secretário para o ecumenismo, a Arquidiocese de Medellín e o Coletivo Ecumênico de Comunicação Cristã de Medellín. A ideia definitiva para realizar essa semana, e que foi aceita pela maioria dos cristãos, surgiu em 1930 pelo padre católico francês Paul Couturier. E a matéria continua. Então essa proposta foi aceita. Em Medellín, começou em 1997, com base no documento preparado todos os anos pela Comunhão da Fé e na Constituição do Conselho Ecumênico de Igrejas e do Pontifício Conselho para a Unidade dos Cristãos. Será na Igreja Ortodoxa e na Igreja Episcopal Anglicana, na Igreja Presbiteriana, na Igreja Católica Nossa Senhora do Rosário e, olha lá, na Igreja Adventista. Terminará com as igrejas do coletivo ecumênico na Carreira 81, que é o endereço. Então veja que este evento de Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos tem todas essas igrejas mencionadas, inclusive a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Adventista do Sétimo Dia. Veja, a tua denominação que prega, não, porque nós não vamos fazer isso jamais, e tal, e que está te enganando, ela já participa do ecumenismo, há tempos, amigão. Essa coisa do pastor alemão ter lá participado, e o outro ano passado, e o outro ano retrasado, e assim por diante, sempre teve, meu amigo. É que você que nunca leu as diretrizes do Nisto Cremos da tua igreja, que está par e passo com as normas. E agora você vê pelas notícias que a Igreja Adventista obedece, sim, à cartilha diretória do Conselho Mundial das Igrejas, que no caso aqui é o Conselho Nacional das Igrejas Cristãs, o CONIC. Tá certo? Vamos lá, vamos continuar. Deixa eu só parar um minutinho aqui. Provavelmente vou terminar, acho que vou terminar hoje essa matéria, mesmo que se estenda um pouquinho mais, mas eu pretendo terminar hoje essa sériezinha de vídeo. Vamos lá. Eu espero. Vamos lá. Igrejas adventistas em parceria com protestantes. Depois, agora nós estamos nos eventos ecumênicos, na Europa. Nós vimos no Brasil, agora estamos na Europa. Depois de seculares divergências teológicas e disciplinares, cresce a aproximação entre os cristãos adventistas e os protestantes.
O Ministério da Justiça belga, a quem cabe a responsabilidade dos cultos do país, ofereceu aos adventistas a possibilidade de entrarem em parceria com um dos dois grandes movimentos saídos da Reforma, a Igreja Protestante Unida da Bélgica. A decisão tomada a nível administrativo em voto secreto foi aprovada na Assembleia Geral Anual, realizada em 2 de junho, com 53 votos a favor entre 66 delegados presentes. A Igreja Adventista aceitou. Você, Adventista, na Europa isso já acontece. Agora você se assusta quando vem a notícia, mas já acontece há muito tempo. A nota continua. Esta aliança não significa que a Igreja Adventista pretenda tornar-se reformada ou luterana. Lembra? Lá no Nisto Cremos e no diretório, não precisa uma desaparecer para aparecer uma nova. Não, cada um com as suas diferenças. O que vai unir essas é aquilo que une realmente, que é a doutrina da Trindade. A instituição acredita que pode conservar a identidade adventista na qualidade de parceria com as outras igrejas protestantes espalhadas por toda a Bélgica. Segundo o pastor Luc Delamier-Leuriu, presidente da Federação das Igrejas Adventistas da Bélgica e do Luxemburgo, uma sondagem realizada nas igrejas revelou que 79% dos membros eram favoráveis ao pedido de uma maior aproximação. Está vendo? Adventista do sétimo dia. Na Europa, as coisas já estão rolando melhor. Sabe por quê? Porque lá na Europa não engole muito as coisinhas que aqui no continente sul-americano as pessoas engolem. Vou abrir um parênteses aqui. Vender material, literatura de Ellen White aqui no continente sul-americano, é melzinho na chupeta para a organização, porque na Europa já não engole mais e nem na América. Mas vamos lá, vamos continuar, só para vocês entenderem, né, o porquê que eu estou dizendo que lá na Europa já acontece há algum tempo. Vamos lá. Continuando a nota. Desde o início dos anos 90, olha, que a Federação Belga Luterana intensificou os contatos com as igrejas protestantes e evangélicas no sentido de encorajar o diálogo com vista a uma possível união. E o Adventismo está no meio disso. Após terem informado as comunidades, foram discutidas na Assembleia as implicações de tal projeto nos planos administrativo, teológico e histórico. Por sua vez, a França prepara-se para seguir o exemplo da Bélgica. Continuando a nota. Desde o pedido de adesão apresentado em 1995 pela União Franco-Belga das Igrejas Adventistas, então lá eles pediram para fazer essa adesão da União das Igrejas, que as instituições de dois países se mantenham em permanente diálogo. Mas este é um fenômeno com tendência a globalizar-se, uma vez que, no plano internacional, outras uniões adventistas já são membros de federação, entidades ou grupos protestantes. Observa a Igreja Católica. Então veja, nunca te contaram isso, né, adventista? Não é membro comum, não é membro incauto, que você acha que você é uma igreja diferente das outras. Infelizmente, eu também comprei essa ideia. Nós somos diferentes, nós somos o remanescente, nós somos isso, nós somos aquilo. Não. A igreja adventista é igualzinha às outras. Essa coisa de pintar porque o Papa é a marca da besta, é o sinal da besta, é o 666, é o decreto dominical e tal, isso é para manter você aí dentro, amigão. Nada mais que isso. Agora você pode me perguntar, mas eles não sabem disso? É claro que eles sabem. É claro, tanto é que você viu que existem eventos ecumênicos aqui no Brasil que os adventistas participam. Continuando. Diálogos por 15 anos com a Igreja Católica Romana. Vamos lá. A Igreja Adventista do Sétimo Dia não pode ser tratada como um novo movimento religioso ou como uma seita, assinala uma declaração conjunta da Igreja Católica Romana e a Igreja Adventista da Polônia.
Reconhecendo mutuamente a autonomia e independência, o documento foi emitido após 15 anos de diálogos baseado no melhor entendimento dos ensinos e práticas da Igreja Católica e Adventista, assim como melhorar o relacionamento sem comprometer a identidade de cada parte. O documento cita o fato de que relações entre católicos e adventistas não foram boas no passado. Reconhecem, mas está deixando essas diferenças para trás. Mas eu vou falar uma coisa para vocês, adventistas. Nunca foram boas, não por parte do catolicismo, mas por parte do adventismo. Tá certo? Por plantar o terror. Mas continua. Você já viu essa notinha, um pedacinho dela lá em outras notícias lá atrás. É que eu trouxe aqui novamente, porque eu trouxe outra fonte mencionando um pouquinho mais do que havia dito lá atrás, tá bom? Vamos lá. A declaração foi firmada por representantes das igrejas, incluindo o pastor Władysław Pollock, presidente da Igreja Adventista do Sétimo Dia da Polônia, e o arcebispo Alfons Nossol, diretor da Comissão de Assuntos Ecumênicos do Episcopado da Polônia. Com tristeza, reconhecemos casos em que os distintos círculos religiosos e cívicos têm negado o status eclesiástico da Igreja Adventista do Sétimo Dia, até mesmo referindo-se como seita. Essa afirmação é inaceitável e cremos que deva ao grande detrimento de relações mútuas, declara o documento. Veja que a Igreja Católica lamenta que tivesse sido chamado de seita algum dia. Vamos lá, continuando. Entretanto, ambas as partes sustentam a necessidade de cultivar respeito uma pela outra e aprender a entender-se mutuamente. O diálogo foi conduzido numa base de participação, cuidando de manter uma completa identidade de ambas as partes, tanto como sua autonomia e independência, e um espírito de respeito mútuo ao amor cristão, em reconhecimento aos ideais de tolerância religiosa, cada um respeitar a doutrina do outro. Este é um importante acontecimento nos eventos para a nossa igreja, disse o professor Zacarias Lico, que em muitos anos foi responsável pelas relações públicas da Igreja Adventista Polaca. Esse desenvolvimento não é um resultado de críticas, ataques públicos ou confrontações, mas de amabilidade cristã entre ambas as partes e respeito pela dignidade da pessoa humana. Quando eu leio uma coisa dessa, eu fico pensando assim, realmente, quando a Europa olha aqui para o Brasil e vê pastorzinhos fazendo o que fazem, esses vídeos, eles devem olhar e pensar assim, ô terrinha de tupiniquim mesmo, né? Ô terrinha de índio, de atrasados. Porque veja, na Europa já estão obedecendo perfeitamente a cartilha do Nisto Cremus e do diretório do concílio, se entendendo mutuamente para o ecumenismo, né? Vamos lá, continuando. Muitos de nós podemos recordar que fomos rotulados como homens diferentes. Temos sido incompreendidos e frequentemente ridicularizados. De nossa parte, desejamos sentar juntos e reconhecer que o amor cristão requer uma forma distinta de relacionar-se com a sociedade que formamos parte. Como adventistas do sétimo dia, buscamos uma aproximação positiva com outras crenças. Temos declarado isto publicamente e esse documento confirma nossa posição. Ele acrescenta, o pastor adventista, que está procurando realmente unir. Vamos lá. O documento não trata de assuntos doutrinários e teológicos. Nossa igreja reconhece que esse diálogo não pode ser um diálogo de compromisso, e sim de união de espírito e de cooperação e entendimento comum, explicou Lico. Não estamos fazendo nada diferente do que os pioneiros da nossa igreja apoiaram e defenderam. Olha só o pastor adventista falando dos pioneiros que apoiaram e defenderam. Sempre é melhor entrar em conversação respeitosa que numa confrontação que sempre impede de alcançar os objetivos desejados. Lico comentou que, durante os anos, no entanto, à medida em que a troca de informações entre nós aconteceu, nós quem? Igreja Adventista e Igreja Católica. Nós observamos muitas semelhanças doutrinárias, mas também muitas diferenças. O lado católico reconhece no documento o caráter
cristocêntrico das nossas crenças, especialmente na crença da Trindade, bem como a identidade de igreja, conforme garante um decreto do parlamento polonês. Do nosso lado, nós falamos da necessidade de mudança de atitude na nossa organização e reconhecer a abertura da Igreja Católica, especialmente nos últimos anos, voltado para a Bíblia, Lico explicou. Adventistas e católicos protestam pela paz na Espanha. Vamos lá. Mais de 150 grupos sociais e religiosos em nosso país de diferentes confissões, incluindo os evangélicos, aderiram ao manifesto Digamos Não à Guerra, promovido pela Justiça e Paz Espanha e o Departamento de Justiça e Paz da Conferência Espanhola dos Religiosos, e copatrocinado por 25 organizações sociais e instituições religiosas. Na sua opinião, o problema da paz não pode prescindir de questões relacionadas com os princípios morais e apelam aos crentes de todas as confissões e credos para que tomem iniciativas interreligiosas que mostrem claramente o nosso desejo de paz e a nossa oposição à guerra. Está pedindo o quê? Olha, tá uma bagunça o mundo. Religiões se unam para mostrar ao mundo que todo mundo consegue viver em paz. A guerra não é inevitável. Os autores do manifesto também apontam que uma ação militar contra o Iraque estaria de acordo com os extremistas que percebem nosso mundo como dominado pelo confronto entre civilizações, ou seja, como um confronto entre religiões, quando na realidade se trata de um confronto motivado por razões econômicas. Correto? Para a época, né? O manifesto é copatrocinado, entre outros, pela Caritas Espanhola, a Federação de CETEM, a Igreja Evangélica Espanhola, Metodista Presbiteriana e a Agência Adventista para o Desenvolvimento e Recursos de Bem-Estar, ou a Sociedade de São Vicente de Paula. E numerosas associações religiosas têm filiados e sociais, bem como escolas, paróquias, grupos e congregações católicas de todo o país. Então veja, tudo que você vê nas notícias, que está pedindo para as religiões, olha, eu vou ter que se unir e tudo, mas isso é um ato ecumênico, não importa se é fim social, se é para fim político, não importa. É ecumenismo. E a Igreja Adventista está enterrada até aqui, no mundo inteiro. Adventista, você que é aqui do Brasil, que acha que a sua igreja está fora de tudo. Vamos lá. E um dia me... Deixa eu falar uma coisa para vocês. Nós terminamos a notícia. Agora eu vou trazer para você o pastor adventista, que ele vai dizer algo sobre o ecumenismo. Ele vai dizer algo, preste bem atenção no que ele vai dizer, e depois eu vou fazer uma pergunta para vocês que estão assistindo o vídeo. Vamos lá. Perguntaram, pastor, na liberdade religiosa é ecumenismo, pastor. O senhor está tirando foto com gente que não é adventista? Eu falei, meu amigo, ecumenismo é mesclar doutrinas. Ecumenismo é negociar a Bíblia. Ecumenismo é dizer, tá, então o sábado está na Bíblia, mas para a gente ser amiguinho, vamos escolher a quarta-feira então como dia de guarda. Você cede o domingo, eu sigo o sábado. Você cede o domingo, eu cedo o sábado e vamos celebrar na terça. Nós nunca entraremos nisso. Porque ecumenismo é mexer em doutrinas para você se aproximar dos outros. Não. Isso é conivência. Então veja, vou fazer uma pergunta para todos vocês. O que esse pastor disse é o que nós vimos até agora? Que é abrir mão de suas doutrinas, de guardar sábado, domingo, vamos criar um dia novo? E que eles dizem, jamais entraremos nisso? É uma verdade adventista do sétimo dia. Em resumo, o que esse pastor falou aí, em um minutinho, sei lá, 40 segundos, é o que é colocado na cabeça de todos os membros adventistas do sétimo dia aqui do Brasil. Mas, na realidade, não é isso. Bom, meus queridos, terminamos aqui. Legal, acho que deu para entender bastante, né?
o que é o ecumenismo e onde a Igreja Adventista está enterrada até a testa dentro do ecumenismo e os seus líderes mentindo para vocês, negando a verdade para vocês. Tá certo? Então, legal. Um abraço a todos. Eu acho que sirva de instrumento de reflexão, de informação. E se eu fosse você, se você conhece um adventista que prega que o Papa é a marca da besta, é o diabo que está sentado lá no trono querendo ser Deus, igual a Deus, isso, aquilo, que a marca na mão, na testa e tudo mais, que o catolicismo vai perseguir e decreto dominical, você conhece um adventista assim? Passa para eles essa sériezinha. Tá certo, meu amigo? Um abraço a todos aí e vamos aí ver o que nós vamos trazer para um próximo vídeo ou uma próxima live. Até lá!